Então, continuando, pessoal, o segundo tema do repertório histórico que eu trouxe para vocês é sobre a Revolução Industrial, no caso a primeira, que foi de 1960 até meados de 1914 ali, que trouxe essa grande, literalmente, revolução para o meio industrial do mundo todo. Então, como eu disse, pessoal, a parte histórica eu vou deixar melhor para ser tratada nos vídeos que eu vou deixar de apoio, para vocês entenderem mais sobre a ocorrência dos fatos, sobre mecanização da produção e essas partes. No que eu quero trazer para vocês é mais sobre a parte social, econômica ali da época. Então, o que é essa mecanização da produção, das inovações tecnológicas, da construção de fábricas, urbanização, métodos de transporte trouxe para a sociedade que estava vivendo naquele momento? Essa criação de máquinas que substituíam o trabalho ali manual nas fábricas, dentro das fábricas, trouxe a parte de desemprego e assim grande mudança estrutural foi implementada ali dentro da sociedade por meio principalmente dos trabalhadores. Foi um período que, por ocorrer muito desemprego, parte financeira, econômica ali difícil naquela época, foi um momento de condições de trabalho ruins, por exemplo, crianças trabalhavam, mulheres, homens, todos em condições insalubres, recebiam pouco, trabalhavam muito. Foi um período de grande ler, não sei se vocês já assistiram aquele filme do Charles Chaplin, que trata desse movimento da Revolução Industrial, Tempos Modernos, se eu não me engano. Trata sobre isso, da grande trabalho excessivo ali dentro das massas, dentro das indústrias, recebendo pouco em condições insalubres. Então, essa parte da nova classe ali, do proletariado, ela meio que se autossacrificava e ao mesmo tempo fortalecia a burguesia ali, a parte rica daquele tempo, digamos, entre aspas. Mas também, por parte, trouxe uma coisa positiva trazida por esses problemas das longas jornadas de trabalho e das condições insalubres, que no caso foram os movimentos trabalhistas, que eles serviam para defender os direitos dos trabalhadores, que até hoje perjura aí na sociedade, e que se não tivesse ocorrido, talvez a gente trabalharia em condições insalubres até hoje. Então foi de grande importância para justamente defender a gente nesses direitos que a gente tem durante o trabalho. Horas de trabalho regularizadas pelo governo, condições boas para o trabalho, sem o abuso do proletariado, sem o abuso da classe trabalhadora. Trazendo assim um maior equilíbrio ali dentro da, da parte das diferentes classes da sociedade. Sobre a parte de crescimentos econômicos, impactos econômicos, teve um grande aumento, né, da parte econômica por meio da produção e eficiência daquele período, por industrializar as coisas, por automatizar algumas coisas, teve um aumento da produção e com isso um aumento do giro econômico ali dentro das indústrias. Mas com isso, igual eu disse, durante esse período teve ainda mais um afastamento, uma desigualdade maior entre a classe trabalhadora e a burguesia industrial ali. Porque o trabalhador trabalhava muito e recebia pouco, já a burguesia, que eram os donos das indústrias, pelo aumento da produção, recebiam muito e, por muitas vezes, nem faziam parte ali da produção, só recebiam o retorno da produção industrial ali, no caso. Como eu disse, esse período deixou
um legado, assim como todo período histórico que a humanidade já passou, né? Sejam ele um legado ruim ou um legado bom. Após esse período, o legado que foi deixado aí para a sociedade foi uma transformação permanente da mudança na produção, distribuição e consumo de bens. E o fundamento na sociedade moderna, que foi a base para a economia capitalista e desenvolvimento tecnológico. Assim como a parte pessoal que eu disse sobre os direitos trabalhistas e a criação dos sindicatos, do trabalhador e afins. Então foi um período que o ser humano ele sofreu, mas trouxe coisas boas para a sociedade. Assim como no outro exemplo, eu também trouxe um exemplo de parágrafo de redação nota 1000. Esse foi do tema do Enem de 2018, que é sobre a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que diz o seguinte: ademais, outro fator a salientar é a falta de informação do que tange a internet. Com o advento da terceira revolução industrial, nota-se uma população cada vez mais rodeada de tecnologia, porém despreparada para lidar com ela. Percebe-se, em grande parte das instituições de ensino, que a educação é incompleta, visto que, apesar de, desde a infância, ter contato com computadores e celulares, a criança cresce sem saber discernir corretamente quais dados podem ser públicos e como protegê-los de sistemas inteligentes. Logo, é mister providenciar uma reconfiguração no ensino para formar indivíduos conscientes dos riscos que a internet pode oferecer. Eu coloquei uma observaçãozinha ali no canto, que diz: observe que se trata de um parágrafo de desenvolvimento bem estruturado, tópico frasal, desenvolvimento e conclusão. Aí eu separei por cores, o tópico frasal, o amarelo, o desenvolvimento, o azul, e a conclusão, o marrom. No caso desse repertório histórico que foi usado, falou mais da terceira revolução industrial, que é a da tecnologia. Então, o que ele defendeu ali? Ele quis mostrar que com o avanço da tecnologia, as pessoas acabam sendo manipuladas, tendo o seu comportamento manipulado pela tecnologia atual. No resumo que eu trouxe, era sobre a parte da primeira revolução industrial ali, mais ligado às fábricas e suas mudanças que ocorreu ali. Mas como eu disse, todo o período passado pela humanidade traz os seus pós e os seus contras. No caso da terceira revolução industrial, foi um grande avanço tecnológico que trouxe para a gente avanço na medicina, tecnologia, bem-estar, assim como toda a área conhecida pelo homem. Assim como as partes negativas, como diz no parágrafo defendido pelo autor desse texto, que é a manipulação das massas indiretamente. A pessoa acaba sendo manipulada de um uso errado da tecnologia e perdendo ali o seu discernimento sua liberdade na escolha das suas coisas. Então, seria basicamente isso. Mas para vocês entenderem mais sobre as três revoluções industriais, eu, como em todos os temas, deixei um vídeo específico falando da parte histórica para vocês entenderem passo a passo melhor a parte histórica em si, com as datas, o que foi cada período, porque, tipo, igual eu expliquei, o meu objetivo é trazer a parte social, as mudanças que foram trazidas através desses fatos históricos que foi passado pela gente.